Olá, turma! Bem-vindos à aula de número 111 com o professor Márcio. Vamos ver o que a gente já viu até a 110, dar um pulinho à frente, observar bem o que vai ser feito para frente, porque a gente está caminhando para o nosso fim de ano. Prestem atenção, nosso fim de ciclo, né, do terceiro ano. Mas primeiro eu gosto sempre de alguns lembretes. Por que eu gosto de alguns lembretes? Daqui eu vou lá para a minha escola para poder estar monitorando e tutorando os meus alunos. E eles não acessam o Meet na hora que a gente marca. Eu tenho que ficar pegando alguns pelo pescoço para trazer a atividade impressa que pegou na escola. Aí eu tenho que dizer e chamar eles no mural para que eles prestem atenção no Google Class. Vocês estão acessando? Vocês estão fazendo as atividades? É muito importante que você faça as suas atividades, é muito importante que você responda às atividades que você pegou na escola. E quando o teu professor marcar um Meet para que vocês façam uma reunião ou que ele faça uma revisão de matéria, vá, participe, é muito importante. Bom, dito isso, vamos em frente agora então. Vamos ver o que a gente trabalhou até a aula de número 110. Trabalhamos na aula 110, tronco de pirâmide. E aliás, foi fantástico, né? Semana do Conhecimento foi fantástico. Isso é um marco no nosso ensino remoto. Fiquem ligados aí que tem muitas novidades ao longo do tempo. Muito bem. E nessa aula, hoje, a gente vai estar vendo a parte 2 diária do tronco de pirâmide. De uma maneira bem tranquila, bem sossegada, vamos trabalhar exercícios do Enem com vocês. Vamos em frente, então? Primeiro vamos relembrar o que já foi visto, ou os principais elementos. Vamos relembrar um pouquinho de tudo aquilo que a gente viu sobre tronco de pirâmide, ok? Vou na 2 agora. Primeiro, os elementos. Quem são os elementos? Você tem que ter isso muito claro, muito transparente, muito fácil para você estar acessando a sua memória e fazer os exercícios. Primeiro, o tronco de pirâmide, você tem que pensar o seguinte, olha, em algum momento uma pirâmide inteira foi cortada um pedaço. Uma pirâmide maior foi retirado um pedaço com uma pirâmide menor. O que sobrou foi o tronco. Então ele tem uma base maior, que é a sustentação da pirâmide, né? Tem uma base menor, que é onde foi feito o corte, onde tem o plano paralelo à base maior, tem uma base menor. Já imaginaram o corte, né? Você tem as faces laterais, que são os lados da pirâmide que complementam essa estrutura. Você tem a altura da pirâmide. A altura, cuidado, a altura não é, imagina uma pirâmide, não é aquilo que mede a inclinação dela. A altura, você tem que estar sempre numa perpendicular entre um plano e outro. É como se você fosse medir do centro de uma base ao centro de outra. Isso seria a altura. Você tem o apótema, agora é que vem. Se você fosse medir, assim, professor, eu fui lá e coloquei uma fita do lado da pirâmide e medi a altura. Não, esse é o apótema. O apótema é exatamente o tamanho, a altura. É exatamente aquela linha que faz o comprimento das faces, do solo até, de uma base até outra, respeitando a inclinação da pirâmide. E a aresta lateral, lembra aquele fiozinho que divide os lados, né? Os lados são divididos por arestas. Muito bem, vimos os elementos, vocês relembraram, né? A diferença do tronco para a pirâmide é que ela teria aqui uma maneira diferente de você sustentar essa altura, mas seria medido lá de cima do vértice até o centro da base maior. A diferença aqui é que você não tem essa parte. Vamos em frente então. Se eu fosse calcular a área do tronco dessa pirâmide, vocês já fizeram isso e a gente vai relembrar um pouquinho como você faz. Área é como se você fosse pegar aquele tronco e encapar ele inteirinho de papel. E você gostaria de saber quanto papel você iria utilizar. Lembra disso? Então, como você calcularia tudo aquilo? Você teria como a área total desse tronco, seria a área lateral, que seriam as laterais, né? Mais a área da base menor e a área da base maior. Dessa forma, você conseguiria encapar a pirâmide inteira. Isso sim é a área, é quanto ela ocuparia de espaço num plano. Onde a área lateral soma das áreas dos trapézios que formam as faces laterais do tronco. Olha, aqui eu vou voltar um slide só para a gente ficar claro. Percebam que essa face lateral ela forma um trapézio, base maior, base menor. Isso vai acontecer sempre nas pirâmides ou no tronco da pirâmide, tá? A área AB minúsculo, AB maiúsculo são as áreas dos polígonos que formam as bases. Depende do polígono. Aqui nós temos um polígono de 6 lados.
correto? Poderia ter 5. Poderia ser, ao invés de um hexágono, um pentágono. Poderia ser um quadrado. Poderia ser outro qualquer polígono. Prestando bem atenção nisso, porque a gente depende muito dessas áreas, tá? Vamos em frente, então, já praticando, fazendo um exercício aqui. Vou ler com vocês. Um suporte de mesa feito de madeira maciça é constituído de um prisma reto cuja base quadrada coincide com a base menor de um tronco de pirâmide regular, quadrangular, como mostra a figura. Olha a figura aqui. Sabe-se que a altura do prisma é 20 centímetros. Deseja-se pintar a superfície desse suporte com material impermeabilizante, cujo preço é R$ 28,00 o litro. Sabendo que 1.000 centímetros quadrados necessitam de 400 ml do impermeabilizante, determine o custo dessa pintura. Então, vou deixá-los aí um pouquinho para fazer esse exercício, volto já, fazemos a correção juntos.
Muito bem. Conseguiram resolver? Difícil? Olha, uma dica que eu já, em aulas gravadas passadas, falando até da geometria espacial, eu digo sempre para vocês. Vocês têm que retomar ali como memória, na verdade pesquise isso para que você esteja preparado. Para trabalhar geometria espacial, você tem que retomar um pouquinho conceitos de polígonos que você teve lá no 6º ano. Professor, 6º ano? É lá no 6º ano. Foi lá que você viu muito sobre a geometria plana. De um outro jeito, uma outra fala, mas quando você planificou um cubo, lembra quando você planificou a caixinha? Que o professor fez uma caixinha em sala com você, vocês trouxeram caixinha de pasta de dente ou caixinha de sapato para poder abrir e ver como ela se constituía? Então, aqueles conceitos básicos dos polígonos do 6º ano são super importantes para você entender a geometria espacial, que é o que você vê no 3º ano, na 3ª série. Então, é muito, muito, muito importante que você retome aqueles conceitos. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que quando você, como você vai perceber, a gente trabalha com basicamente os mesmos objetos, né? Trabalha com os mesmos objetos geométricos, trabalha com os mesmos sólidos. É a pirâmide, é o tetraedro, é o cubo, é a esfera, é o cilindro. Você vai perceber que são figuras muito carimbadas, são trabalhadas muitas vezes pelos professores e lá no Enem. Então a dica é, explore essas figuras, faça com que a sua memória fique cada vez mais clara e aguçada para que você lembre do formato de cada uma delas. Isso vai te ajudar muito na resolução de exercícios. Você vai lembrar de coisas com muita facilidade. Essa é a dica do professor, tá? Vamos para a correção então? Vamos ver quem acertou, quem errou. E o que mais importa é você construir junto e chegar ao resultado. A gente corrige aqui, não se preocupe, não é hora de você estar querendo acertar 100%, é hora de você aprender o conceito. Muito bem então, a ideia é, precisamos saber quanto vai custar para ele impermeabilizar. Esse é o conceito do problema, né? Então lembrando, a altura do prisma é 20 centímetros, esse é o prisma que completa, o custo do litro é R$ 28,00 e cada 1.000 centímetros quadrados, 400 ml são gastos. Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Para que a gente possa saber quanto vai gastar de tinta, a gente precisa calcular a área, quanto ele vai pintar, qual é a área da pintura. Vamos começar então pela lateral. Percebam, aqui nós temos um tronco de pirâmide, olha aqui, ó, base maior, a base menor, e em cima da base menor nós temos um prisma, né? Um prisma aqui de base quadrada. Então, nosso tronco também é base quadrada, só que as laterais dele são trapézios. Lembra que eu falei agora há pouco? Que são as áreas dos trapézios? Ele é formado por trapézios. Vamos destacar daqui um desses trapézios, falando da lateral. Muito bem, esse trapézio tem 36 na sua base menor, porque aqui está a informação, tá? Você tem aqui na nossa aresta, cuidado que isto aqui não é altura, hein? Não é altura, prestar atenção. Nós temos 15 centímetros aqui na lateral desse nosso trapézio e agora nós precisamos determinar, né, a partir daí o conceito de tamanho. Olha a base maior aqui, ó, 54. Se a base maior é 54, a base menor 36, eu tenho aqui triângulos formados de 9 por 15, porque já foi dado este tamanho, ok? Vamos lá então à frente. Então você já tem essas informações. O que a gente vai ter que calcular aqui? Este cateto do triângulo retângulo, que nada mais é do que o apótema. Vamos calcular então, temos que saber isso para poder calcular a área da nossa, não da nossa base, da nossa base a gente vai calcular também a área de cada trapézio, das nossas laterais. Vamos em frente aqui então. Eu sei, aí eu vou usar quem? Lá, lembra que eu falei que vocês vão retomar? O Pitágoras, gente. Como é que eu vou calcular a altura que está aqui da face? A altura da face, né? Lembrar que é o nosso apótema. Ele é, aqui, usando Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, soma do quadrado dos catetos. 15 ao quadrado, 9 ao quadrado, mais nosso APzinho, que é a altura ao quadrado. Você passa o 15 ao quadrado para lá, traz para cá o H ao quadrado, que é a nossa alturinha,
eu vou chegar em raiz de 144, ou seja, 12 centímetros, aplicando o Teorema de Pitágoras. Como a base é feita por 4 trapézios, eu vou ter que multiplicar 4 vezes, né, essa nossa área assim que encontrada, né? Então, nós estamos falando aqui de altura de 12. Então, como eu tenho a altura de 12, agora eu vou calcular a área do trapézio a partir da sua fórmula. Qual é a área lateral dele? Lembrando que eu multiplico por 4. 4, o que é 4 aqui, gente? De onde sai esse 4 aqui? Não são 4 vezes? 4 trapézios, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Isso é a fórmula da área do trapézio. Base maior 54, base menor 36, altura 12, dividido por 2, 2.160 centímetros quadrados, a área lateral. Toda a área, porque já foi multiplicado por 4. O que falta para a área total mesmo? Ainda falta, gente. Ainda falta a área do tronco, que ela é a soma da lateral mais a base. Professor, eu ainda não fiz o cálculo da área da base. É agora o momento de fazer. Quanto tem essa base aqui mesmo? 54. Isso não é um quadrado? Quadrado, 54 ao quadrado. Lado vezes lado. Logo, eu tenho a área lateral 2.160 mais 2.916. Eu tenho a área do tronco da pirâmide como 5.076 centímetros quadrados. Não acabou aí. Eu vou encapar esse prisma também. Então, agora eu preciso da área do prisma. Né? Ao invés de eu ter a área aqui da nossa base menor, eu tenho um prisma inteirinho aqui. Então, vamos calcular a área desse prisma. Então, sabe-se que a altura do prisma é 20 centímetros. Logo, a área total é 4 vezes a área lateral, né? Que a área lateral, nesse caso aqui, é 36 por 20, porque a altura é 20. 36 por 20 é a área lateral, só que são 4 laterais, 4 vezes, mais a tampa. Essa tampa, gente, é aqui, ó, é a base superior do nosso amiguinho prisma, porque você não vai encapar inferior, você vai encapar só a superior, então é uma vez só. Ela é 36 por 36, 1.296. Logo, a área total deste nosso objeto, ela é 4.176 centímetros quadrados, que é a área do nosso amiguinho prisma, mais, deixa eu só certificar aqui, ó, a área do tronco é 5.076 e essa área aqui nossa, que é a área do nosso prisma, é de 4.176. Então, nós vamos ter que agora somar as duas, né? Somado a área do tronco da pirâmide com a área do prisma dá 9.252 centímetros quadrados. Se você usa 400 ml para 1.000 centímetros quadrados, você vai usar aproximadamente 3.700 ml ou 3,7 litros para pintar tudo. Como custa R$ 28,00, R$ 103,60 é o que você vai gastar para fazer toda essa pintura impermeabilizante no tronco, ou melhor, no prisma também, no objeto ali colocado para o exercício. Muito bem, gente, esse era o exercício que eu queria conversar com vocês. Observe bem no material, que aqui a gente tem algumas lembrancinhas. Não esqueça, nunca esqueça, é importante, o que são arestas, bases, faces laterais e a apótema do tronco. Releiam esse material, façam as questões que vocês têm à disposição aí para fazer no sistema. Aula de hoje vimos mais um pouquinho, né, dessa parte do área do tronco de pirâmide. Próxima aula a gente continua um pouquinho sobre área, a gente se aprofunda e eu tenho certeza que vocês terão muito sucesso. Então, ficamos por aqui, até a próxima aula número 112.